Fala pessoal, Felipe Braga aqui e eu estou diretamente aqui de Londres, no Museu Metodista. Aqui atrás de mim nós temos a capela de John Wesley, nós temos também a casa de John Wesley. Nós estamos aqui para conhecer um pouco da história desse grande avivalista John Wesley, que realmente foi responsável pelo avivamento no século XVIII aqui na Inglaterra. E aqui nós temos uma estátua e logo aos pés da estátua tem uma frase muito conhecida de John Wesley. Vocês podem ver: "The world is my parish", ou seja, o mundo é minha paróquia. Ele entendia que não apenas a capela, a igreja, o templo físico era necessário para ele pregar a palavra de Deus, mas qualquer lugar do mundo ele entendia que era um lugar propício para pregar a palavra de Deus. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história dele. Ele nasceu em 1703 na Inglaterra e morreu em 1791. Ele morreu aos 87 anos de idade. Agora, pessoal, eu quero que vocês venham comigo aqui para dentro da capela de John Wesley. Nós vamos ver o púlpito onde ele pregava, como é dentro da igreja. É aquilo ali, era a igreja, a capela de John Wesley. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas aqui é a entrada e ali Foundry Chapel é onde realmente de fato começou, numa sala pequena. Nós vamos mostrar também para vocês. Venham comigo. Aí aqui, gente, eu tô falando mais baixo porque aqui já é um ambiente da capela. Nós temos aqui o mapa, né, do museu. Aqui já é a capela, nós temos aqui a casa de John Wesley. Tem um quarto, né, aqui mesmo ao lado. Nós temos o Museu Metodista também aqui nesse mesmo ambiente. Aqui é a capela, que está bem aqui. A gente vai ver agora. É a Foundry Chapel, onde foi realmente fundado, onde começou as reuniões de John Wesley. E aqui é o Wesley Grave, né? Nós vamos conhecer alguns lugares. Aí aqui, pessoal, a Foundry Chapel, onde foi de fato o início de tudo do movimento metodista, onde John Wesley começou a pregar. Aqui era a sala de reuniões, onde aconteciam os cultos. Vamos conhecer um pouco aqui. Como vocês podem ver, é um local pequeno, né? E ali era onde ele pregava, ensinava a palavra de Deus. E é interessante porque começou pequeno o movimento e foi tomando proporções pela Inglaterra. Um grande avivamento surgiu de reuniões pequenas, então a gente não deve desprezar os pequenos começos. Agora, pessoal, que nós conhecemos a Foundry Chapel, onde foi dado início à sala de reuniões, nós vamos conhecer a capela que foi construída em 1778, onde realmente o movimento tomou grandes proporções. Vamos comigo conhecer. Aqui é a capela, pode virar, e está tendo um concerto de piano. Nós vamos entrar e a gente vai fazer silêncio. Está tendo um concerto de piano. E nessa parte aqui, pessoal, uma das mais importantes que eu achei. Estou falando baixo porque a gente está na capela. E aqui tem a confissão de fé, fica atrás do púlpito. Nós estamos atrás do púlpito de John Wesley. E aqui tem a confissão de fé. Do lado esquerdo aqui, em inglês, está o grande mandamento, que devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso força e entendimento. À direita, o segundo mandamento, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui no meio, a confissão de fé de John Wesley, sobre o que ele acredita em Deus como o Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo como Filho de Deus, e na parte central, sobre o céu. Então aqui ele coloca a respeito da doutrina correta: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e
a confissão de fé de John Wesley e da igreja metodista. E isso é sensacional. Foi um homem centrado pela palavra de Deus. E agora eu quero mostrar na igreja os vitrais lá em cima. Vejam que eles são bem coloridos, certo? Eles têm imagens de momentos da Bíblia. Precisamos entender que naquela época as pessoas não tinham tanto acesso à informação e muitos não sabiam ler. Então eles pegavam os vitrais para explicar algumas passagens da Bíblia. Nós podemos ver ali na imagem central uma imagem de Jesus, né? Então eles ensinavam o povo, ensinavam as crianças e coloriam. É interessante porque são vidros, tá certo? Então quando a luz bate, ela deixa muito vívida e representa a luz, representa a palavra de Deus. A Bíblia fala, eu sou a luz do mundo, Jesus fala, né? Então eles tinham essa ideia de realmente trazer essa forma didática de ensinar a palavra de Deus. E aqui, pessoal, chegamos ao túmulo de John Wesley. Está atrás da capela principal. Nós vemos aqui o ano que nasceu e o ano que ele faleceu. Ele faleceu aos 87 anos de idade. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma frase bem conhecida dele. Eu vou ler aqui para vocês. É uma frase que ele diz: "De 100 homens que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo." Ele era alguém que pregava uma mensagem de arrependimento, de santidade, e isso nos inspira hoje. Por isso a minha oração é para que Deus possa levantar homens e mulheres como John Wesley, alguém que viveu toda uma vida em dedicação ao Senhor. Deus abençoe sua vida.